Aleluia! Deus é bom. Aleluia! A gente tem muita das coisas ainda do mundo dentro de nós, não é? Quando a gente fala assim, fala mal, alguma coisa mal daquele irmão, você rapidinho tem alguma coisa para falar dele, não é? Mas quando é para abençoar, parece que não sai da nossa boca, né? Fala aí. Parece que, né? Falar mal, 2 palitos sai. Ah, não, aquele irmão não gosta dele. Olha o jeito que ele se veste. Olha o cabelo dele. Olha isso, olha aquilo, né? Nós somos um povo livre, amém? Povo liberto, amém? Glória a Deus. E eu quero dizer para você que exatamente o tema da mensagem hoje é que nós vamos precisar viver um tempo de excelência. Todos nós. Porque se você, como eu, achou que esse país já tinha passado tudo o que podia passar, não é? De repente, a gente não tem mais gasolina. Aleluia! E quer saber de uma coisa? Sabe como que é o motor daqui da igreja, que bomba a água daqui da piscina lá para cima? É movido a quê? Gasolina. Aleluia! Então, a menos que você tenha um galão de gasolina no seu carro, lá você, por favor, economiza água, amém? Amém? A não ser que você tenha um galão no teu carro lá de gasolina, você leva lá para o Vlad e a gente vai bombear o resto da água lá para cima. Senão, vamos economizar água hoje, amém? Glória a Deus que o povo de Deus não é movido a gasolina. O povo de Deus é movido pelo dínamos, pelo Espírito. Aleluia! Pode faltar gasolina, mas não pode faltar é o Espírito. Aleluia! Amém? Vocês estão comigo? Se não tem gasolina, nós vamos a pé, não tem problema não. Amém? Deus é bom. E não dá para a gente falar de vida excelente sem a gente conhecer um pouquinho mais da vida de Daniel. Daniel, ele, por várias vezes no livro de Daniel, não sei quantas vezes, mas pelo menos 4 vezes que eu contei, os reis o chamavam que, sobre aquele menino ali, tem um espírito excelente. Não sei o que ele tem. O Deus dele é uma coisa tremenda, mas sobre a vida dele tem um espírito excelente. E você pode ver, queridos, que todos os homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos na Bíblia, você vê que eles eram homens que faziam mais do que simplesmente algo que alguém mandava fazer. Amém? Porque a Bíblia diz, se você fizer só aquilo que alguém te manda fazer, sabe o que você é? O que você é? Servo inútil. Já imaginou? Você chegar lá diante de Deus e falar assim, mas Deus, mas eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Ah, é? Servo inútil. Porque se a gente fizer só aquilo que Deus manda fazer e aquilo que as pessoas mandam fazer, a gente é um servo inútil. E sobre esse tempo é que eu quero falar. Porque se você acha que as coisas vão ficar fáceis, eu não quero te desanimar, não. Mas nós vamos passar tempos difíceis nessa nação. Todos os profetas nos 4 cantos da nação estão falando sobre a mão pesada de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre esta nação. Então, se o meu bem-estar vai depender do ambiente em que eu vivo, quantos estão me entendendo aqui? O meu bem-estar não pode depender do ambiente em que eu vivo. Se eu tenho gasolina no meu tanque, amém? Não pode depender se eu tenho gasolina ou não. Não pode depender como é que está a minha conta bancária ou não. Isso não pode depender. Então eu queria ler alguns versículos aqui
sobre a vida de Daniel e a gente aprender alguma coisa, e quem sabe, pela graça de Deus, no final dessa ministração, a gente poder refletir um pouco no tipo de vida que a gente tem levado. A gente refletir um pouco, será que eu tenho tido essa vida excelente que Deus nos proporciona por causa do próprio Espírito dele que está dentro de nós? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu queria começar que você abrisse aí no livro de Daniel, no verso 1, capítulo 1, verso 3. A gente vai dar uma lida rápida aqui em alguns textos do livro da Bíblia, para a gente poder entender um pouquinho o contexto histórico em que Daniel vivia. O contexto histórico em que ele se sobressaiu diante de toda uma nação. Amém? Glória a Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres. O verso 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. Só um minutinho aí, vamos pensar aqui. Daniel fazia parte da cidade de Judá. E Judá tinha um rei nessa época. E o rei se chamava Jeoaquim. E se você for ver lá em 2 Reis, eu não me lembro agora o capítulo, começa dizendo assim: reinou Jeoaquim durante 11 anos, e ele fez tudo que era mal perante o seu Deus. Então você imagina que Judá estava vivendo uma situação bem complicada. Então pensa, também não tinha gasolina lá. Os voos estavam ameaçados a serem cortados. Não havia mais leite nos supermercados. Alguma semelhança com algum país que você conhece aí? E aí a Bíblia diz que Deus, olha comigo, Deus entregou Judá na mão da Babilônia. A vara pesada de Deus caiu sobre aquele povo, porque eles estavam fazendo aquilo que era mal perante o seu Deus. Então, a situação em que Daniel vivia, naquela época, era uma situação parecida com o que a gente está vivendo em alguns países aqui dessa nação. Era uma situação complicada. Era uma situação em que os governantes não queriam saber de Deus. Era uma situação em que os governantes olhavam para si próprio, queriam enriquecer às custas do povo. Não é? É assim que acontece. E quando então Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, veio uma ordem do rei, ele selecionou as pessoas. Então começa que Daniel, vê se você concorda comigo, para ele ter sido selecionado por este chefe dos eunucos, ele já tinha alguma coisa diferente. Então você vê que ele já era um menino diferente. Você vê que ele era da linhagem real, ele era um príncipe. E a Bíblia diz que ele era inteligente e que ele era conhecido. Ele tinha conhecimento, ele era douto em ciência. Ele e mais os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles foram levados então, selecionados a dedo, e foram levados então para a Babilônia. Por quê? Qual que era a ideia do rei? O rei não queria transformar eles em escravos. O rei estava precisando de gente boa. O rei estava precisando de gente inteligente. O rei estava precisando de gente que tinha espírito excelente. Querido, se você tiver o espírito excelente, aonde você for, vai ter gente precisando de você. Aonde você for, não importa aonde você vai. Não importa em que país você vai estar.
Não importa em que situação o teu país vai estar. Mas, se você entender isso, você vai ver que aonde você estiver, as pessoas vão estar te procurando. Porque as pessoas procuram pessoas que fazem as coisas com excelência. Não é verdade? Olha só que interessante. Deixa eu dar um testemunho na minha vida aqui. Quando eu era adolescente, jovem, tinha 17 anos, eu fiz Senai e eu era ajustador mecânico. E eu estava fazendo nessa época um curso de projetos. E eu queria trabalhar em projeto. Mas esse Brasil, você pensa que as crises nesse Brasil é de agora? Não é de agora. E quando eu tinha 17 anos, adivinha, o Brasil estava em crise. Só que eu estava me formando em projeto e eu queria trabalhar em projeto. Então, o que eu fiz? Eu tinha um tio meu que trabalhava na Ford, na engenharia da Ford, e perguntei para ele me dar uma relação dos escritórios de projeto que trabalhavam para a Ford, porque eu queria trabalhar em projeto. Eu fui, bati de porta em porta, e ninguém me atendeu. Aí eu fui no último, e era um japonês, ele me disse assim, cara, eu até estou precisando, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu disse assim, então, eu trabalho de graça, pode ser? Aí o japonês falou assim, mas como de graça, cara? Você mora em Santo André, a empresa é aqui no Rude Ramos, você vai ter que tomar 2 conduções, você quer vir trabalhar de graça? Eu falei, eu quero trabalhar de graça porque eu quero entrar nesse ramo de projeto. E o japonês falou, não, então pelo menos eu te pago a condução. Legal. Falei, peraí que eu preciso falar com meu pai. Fui para casa, falei, pai. E eu trabalhava na Pirelli na época. Eu era Senai pela Pirelli, já tinha sido efetivado. E assim, na época, a Pirelli em Santo André era uma das empresas que mais pagavam os salários. E eu tinha um bom salário, tipo assim, 3 salários mínimos de hoje, né, para um menino de 17 anos, até que era razoável. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não quero trabalhar na fábrica. Vou usar bem o termo, desculpem, mas foi isso que eu falei, eu tenho que ser sincero. Eu não quero ser peão. Não quero trabalhar na fábrica. E surgiu isso, só que, pai, eu vou trabalhar de graça. Aí meu pai falou assim, cara, comida para você não vai faltar. Se ele te paga a condução, manda bala. Eu pedi a conta na Pirelli e fui trabalhar de graça. Fui trabalhar de graça. Aí, escuta só, como era longe, no Rude Ramos, eu percebi que se eu chegasse mais cedo, eu pegava menos ônibus cheio. Então, começava às 7h30 e eu, 15 para 7, todo dia chegava lá. E ficava lá na porta esperando abrir. Aí um dos encarregados disse assim, esse menino chega cedo, dá a chave para ele abrir. 2 semanas depois, eu estava com a chave do escritório. E abri o escritório para todo mundo entrar. E eu entrava primeiro, e eu chegava, sabe o que eu fazia? Ia trabalhar. Meu horário era 7h30, eu chegava 15 para 7, ia trabalhar. E começava a trabalhar a que hora? 15 para 7. E foi fazendo, e o japonês que era o dono, esse encarregado chegou e falou assim, cara, esse menino que você trouxe aqui, ele trabalha de graça, ele trabalha mais que os outros. Ele chega mais cedo, sai mais tarde. Ele falou assim, mas será que ele fica trabalhando mesmo? Falou, fica, ele abre aqui, quando eu chego de manhã, ele já trabalhou. Aí sabe o que o japonês fez? Ele colocou o carro na rua de trás, subiu, era um escritório, tipo assim, era um vidro em cima assim, e aqui estavam as pranchetas, amém? Tem gente que nem sabe o que é isso. Prancheta com tecnígrafo. Sabe o que é tecnígrafo? Não é palavrão, não. Né? Mas é a minha época. Prancheta com tecnígrafo. E o japonês se escondeu lá em cima com a luz apagada. Quando eu cheguei 15 para 7, fui e comecei a trabalhar. E o japonês desceu lá e falou, mas você não existe, cara. Você vem aqui, quer trabalhar de graça, e trabalha mais que os outros, eu tenho que te efetivar. 3 semanas depois, ele me efetivou. E aí, o que ele fazia? Aí o cara chegou para mim e falou assim, olha, eu precisava de alguém para checar desenho. E eu era muito bom nisso, porque eu fiz uma escola em São Bernardo, chamada Et Lauro Gomes, fantástica, era uma escola maravilhosa de projeto. E saía bom mesmo os cabras de lá, sabe? E eu era muito bom em projeto.
Então, o que eu fazia? Eu desenhava e me propus, as últimas 2 horas no final da tarde, a checar desenho. Então, o checar desenho era para o líder dos desenhistas. E eu, 1 mês depois, estava checando desenho. 3 meses depois, o cara me aumentou o salário. 4 meses depois, estava ganhando 2 vezes o que eu ganhava na Pirelli. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre entendi isso. E eu acho que Deus, Ele nos ama ainda quando a gente está nas trevas, amém? Ele já sabe o plano e o projeto. Então Deus colocava coisas no meu coração. Isso era da educação. Meu pai falava para mim, cara, o que você tem que fazer, você faça direito. Não faça de qualquer jeito. Então começou a se formar em mim esse espírito excelente. E aonde eu ia, queridos, aonde eu ia, as pessoas me procuravam. Aí saí de lá 7 meses depois. Eu vi um anúncio na Panex, fábrica de panela de pressão, precisando de um projetista de ferramentas e dispositivos. Eu fui para lá. 7 meses depois que eu saí da Pirelli, eu já estava ganhando 5 vezes o que eu ganhava na Pirelli. 2 anos depois da Panex, eu já era chefe do departamento técnico. Eu não estou aqui para falar das minhas virtudes, amém? Não estou aqui para isso, para jogar com fé, ó como você é bom. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu aprendi uma coisa. Então, aonde eu vou, eu faço sempre mais do que as pessoas esperam de mim. Isso me torna uma pessoa diferente. E depois que eu me converti, eu entendi que isso é de Deus. Eu entendi que esse negócio é de Deus, não é uma coisa minha. Não é uma coisa que uma sacada minha. Deus ensina a gente a ser assim. Então, para a gente viver num país onde a competitividade é alta. Se você fizer, o pastor Luiz Antônio, pregou aqui a semana passada exatamente isso. Se você fizer aquilo só que você manda, você não vai ter aumento. Você não vai progredir nunca na vida. E é exatamente isso que Deus ensina. Deus ensinava através de Daniel, que a gente tem que fazer algo a mais. Olha só. Vamos continuar aqui. Agora vamos pular para o verso 8. 1:8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos mais um pouquinho, Vlad, segue aí. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Até aí. Então lembre-se que eles foram chamados para a Babilônia, não para ser escravos, não para ser subjugados, eles foram chamados para ser príncipes. Eles iam comer aquilo que o rei ia comer. Imagina, é como se você fizesse parte da comitiva do Donald Trump. A comitiva do Donald Trump, aonde ele vai, ele leva a comitiva dele, amém? E os caras vão comer o que ele come, vão estar no lugar que ele vai. Então, Daniel fazia parte daquela comitiva do rei. Como você acha que o rei come? Do bom e do melhor. Então, quando se fala de finas iguarias,
Você tem que pensar do melhor que existia naquela nação da Babilônia. Isso era que o rei falou assim para o chefe dos eunucos: da mesma comida que eu vou comer, eu quero que esses meninos comam. Então, Deus estava, o rei estava oferecendo para esses meninos do bom e do melhor. Porém, Daniel propôs no coração, diga assim comigo, propôs no coração. Queridos, isso que a gente tem que aprender a fazer, é propor em nosso coração, propósitos no nosso coração, votos no nosso coração, colocar desejos de Deus no nosso coração. Ele propôs no coração não se contaminar com essas finas iguarias. Aí eu pergunto para você, por que ele fez isso? Pensa aí, você comer a comida do bom e do melhor. Por que isso contaminaria ele? Aí você começa a ver que no meio de um caos, no meio de uma nação que estava uma bagunça, você vê uma formação na vida de Daniel. E Daniel tinha muito claro dentro dele o que era certo e o que era errado. O que agradava o coração de Deus e que não agradava o coração de Deus. Gente, fala aí, a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Fala assim não. Todo mundo aqui sabe. Não vem com essa de, não, isso aqui, não, a gente sabe. Quando a gente está fazendo alguma coisa, se aquilo agrada ou não o coração de Deus. E ele optou, ele propôs no coração dele, porque o judeu, ele tem uma norma de comida. Eu não vou entrar aqui no mérito se isso ainda deveria prevalecer ou não. O que eu estou querendo dizer é que eles foram ensinados assim, amém? E Daniel sabia que se ele comesse alguma carne de animal que não tivesse sido drenado totalmente o sangue, ou seja, uma carne kosher, ele estaria pecando contra Deus. Então não adianta você chegar com um bife de chouriço para Daniel e mostrar para ele a melhor carne que você tem. Ele sabia que se aquela carne não tivesse tido alguns procedimentos antes, ele não poderia comer, porque ele estava desagradando a Deus. Isso até é questionado um pouco lá em Jesus, quando a gente vai lá para o livro de Mateus, quando eles começam a questionar Jesus que os discípulos não lavam a mão. E Jesus disse assim, mas vocês não entenderam nada mesmo, né? Vocês estão preocupados se eles estão lavando a mão, porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca das pessoas. Não foi isso que Jesus ensinou? Então aí há uma aparente contradição entre uma decisão de Daniel e aquilo que Jesus ensinou, mas você tem que entender que o que Jesus estava ensinando era princípios, e que Daniel estava praticando também eram princípios. Vocês conseguem entender isso? Então ele decidiu se abster daquilo. Mas olha que coisa interessante. Deixa eu ver onde é que está aqui. É 1:17, Vladir, 17 até 21. Aí eu quero que você me ajude a meditar nisso. Ora, quanto a esses 4 jovens, quem eram eles? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E, ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento,
a respeito do qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E o 21. Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pensa comigo, queridos. Ele decidiu não comer uma comida física para não se contaminar. Há algumas teologias que dizem que essa comida do rei era consagrado aos deuses. Tá? Isso não está escrito na Bíblia, mas eu li a respeito desse assunto. Então, talvez por isso também, ele sabendo disso, porque Paulo ensina, se você come alguma coisa sacrificado a ídolos, você é coparticipante com os ídolos. Paulo não ensina isso? Você está comendo, você está sendo participante. E quem consagra a ídolos, consagra a demônios. É isso que Paulo está ensinando. Aí eu quero que você pare comigo e pense. Ele conhecia todos os hábitos e as leis da Babilônia. Sabia toda a história da Babilônia. O que você acha que esse rei perguntou para ele? Começou a perguntar coisas da Babilônia, para ver se eles sabiam. Então Daniel sabia a cultura, Daniel sabia as vestimentas, Daniel sabia o que eles comiam, Daniel sabia tudo. Como é então que ele poderia se enfronhar em tanto conhecimento, em tanta cultura, e não se contaminar com essa cultura? Amém? Não é para se pensar? Lá o salaminho, ele não quis comer, mas ele adquiriu todo o conhecimento daquela cultura, sem se contaminar. Sabe o que Daniel ensina para nós aqui, queridos? É que a gente pode viver em qualquer lugar. É que a gente pode estar bombardeado por qualquer cultura. Mas quando você se coloca e decide, propõe no teu coração a fazer aquilo que agrada a Deus, você não vai engolir essas coisas, você não vai comer essas coisas não vão para dentro de você, elas vão ficar somente na intelectualidade. Amém? Por quê? Porque eu tenho certeza que para cada livro que ele estudava das coisas da Babilônia, ele passava um tempo em oração, em jejum e em adoração ao Senhor. E isso não tinha poder para contaminar a mente dele. Alô? Não é? O que nós somos bombardeados hoje? Fala. Não é? Eu estou falando aqui, eu assisto Netflix, amém? Eu assisto. Mas você viu já o que a gente assiste? Já viu? Gente, o negócio é barra pesada. O que a gente tem ouvido? Quais os sites que a gente tem entrado na internet? Quais os vídeos no YouTube que a gente tem assistido? Não é? Isso faz parte do dia a dia. Eu vejo no WhatsApp, no meio dos cristãos, rolando cada coisa que só a graça. É ou não é? O WhatsApp é uma benção, né? Não é? Mas em compensação, eu ouvi a mensagem do pastor Márcio Valadão. Quem ouviu aí? No WhatsApp. Não é? Rodou em quase todos os grupos aí. Fala se não foi benção. Ele está falando exatamente sobre isso, sobre o juízo de Deus que está sobre essa nação. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente pode estar sendo bombardeado constantemente. A gente pode o tempo todo estar, mas a gente não pode comer dessas coisas. O que você tem que comer é a palavra de Deus. O que você tem que comer é a adoração ao Senhor. O que você tem que comer é a revelação do Espírito que está dentro de você. É isso que nós temos que nos alimentar e nos comer, porque a gente não tem como ficar fora disso. Mas a gente tem como diminuir. É ou não é, irmãos? Às vezes está um pouquinho demais, né?
Glória a Deus que Deus não é um Deus daquele que se assenta no trono com uma lista daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Como o apóstolo Ardes ensina aqui, a lei é para criança, amém? A lei foi feita para criança. E a lei foi feita para nos mostrar Cristo. E a lei e Cristo foi feito para que a gente possa entender que Ele cumpriu a lei no meu lugar, amém? E que agora, por causa da graça que está nele, Ele cumpriu aquilo que eu não conseguia cumprir. Não é tremendo isso? Mas nem todas as coisas me convêm. Eu costumo contar esse exemplo. Eu já contei na estalagem várias vezes isso. Uma vez eu vi uma história de uma senhora que se casou com um marido mau. Sabe por quê? Porque tem gente ruim, gente. Não é tudo espiritual, não. Tem gente que é ruim. Não é? Pensa no sangue ruim. Tem gente que é assim. E se converter e não deixar o Espírito tomar conta da alma dele, ele fica um crente bicho ruim. Amém? Não, aqui não tem nenhum, né, irmão? Glória a Deus. Só nas outras igrejas que tem, aleluia. Amém? Então tem gente bicho ruim mesmo. E essa mulher casou com um cara bicho ruim. E ele decidiu fazer os 10 mandamentos do lar. E ele escreveu para a mulher o que ela tinha que fazer. E se ela não fizesse, ele chegava no fim da tarde e sentava o braço nela. Porque o bicho era ruim. E escreveu lá. Eu não vou lembrar agora, porque eu li já faz muitos anos, mas vou inventar aqui, tá bom? O meu café da manhã tem que estar pronto 7h30 da manhã. As minhas cuecas têm que estar lavadas e passadas e dobradas assim. E tal, e o horário de almoço é assim, assim, assim. Escreveu as 10 leis. E se a mulher não cumprisse, pau nela. Então, por medo, o que ela fazia? Ela cumpria. Não é? Ela fazia os 10 mandamentos lá do lar, e a vida dela como era? Sofrida, pesada, carregava um piano nas costas, fardo. Até que um dia Deus olhou para essa mulher, e o bicho ruim morreu. Se é bicho ruim, cuidado, hein, que Deus vai olhar para a tua mulher, hein, cuidado. E vai dar um marido muito melhor que você para ela, aleluia. E aí casou de novo. E esse cara tratava ela como uma princesa. Ai, minha minha princesinha. Oh, minha princesinha linda. E tratava ela como uma princesa. E ela foi muito feliz, e ela honrava ele, e ele amava ela. Um casamento conforme Deus ensina. Aí passaram-se anos. Ela achou lá no porão. Eu vi num livro americano, no sótão, né? Nos Estados Unidos tem muito sótão. Ela achou, depois de 30, 40 anos, o que ela achou? Os 10 mandamentos, Onias. Aí qual não foi a surpresa dela? Que ela não só fazia aqueles 10, mas fazia mais 100 para aquele marido que ela amava. Amém? Quando a gente olha Deus e olha para a lei, a gente fica tentando cumprir as leis, tentando, como aquela mulher, agradar a Deus, e Deus com o cajado pesado dele lhe dando pau. E você não consegue, e você não consegue. Até o dia que você entende que nós não somos nada e Deus é tudo. Até o dia que você entende que não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você se torna. Até que você entende que você não consegue cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei para você. Aí você começa a deixar de fazer coisas por amor a Deus. Você simplesmente começa a deixar aquilo que era um fardo para você. Queridos, eu não tenho nada contra a bebida, amém? Nada. Só que quando eu me converti, eu era tão arrogante, mas tão arrogante, que eu me converti e falei assim para Deus, tá bom, eu vou me converter.
Porque meus filhos já tinham ido, minha mulher já tinha ido, todo mundo. Fiquei do lado de lá sozinho. Aí, tá bom, eu vou me converter. Mas 2 coisas eu não vou fazer. Bíblia embaixo do braço e parar com a minha cachaça e cerveja, não. Tá bom? Aí Deus olhou para mim e falou assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Tá bom. Veio arrogante. Ainda bem que Deus não leva em conta essas coisas, porque Ele sabe que nós não somos nada mesmo. E aí, passa-se algum tempo, estou eu com a Bíblia embaixo do braço. E daqui a pouco, sem ninguém falar, e isso aí, eu estou dizendo que Deus falou comigo, amém? Comigo. Deus falou comigo assim, nunca mais ponha uma gota de álcool na sua boca. E eu nunca mais pus uma gota de álcool na minha boca. Porque eu fui obrigado? Não! Simplesmente eu não queria. Nos primeiros dias eu ainda relutava. Tomar uma cervejinha, né? Eu era apaixonado por chopp e por cerveja. Eu, aos 21 anos, tinha 40% de cirrose parcial do fígado. Por causa da bebida. Eu amava chopp e cerveja. Depois que eu tomei essa decisão, eu punha o chopp na minha boca, parecia que eu estava com fel na boca. Sabe, uma coisa amarga. Eu falei assim, como é que eu gostava disso? Como é que pode? Nunca mais eu coloquei. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando você entende o amor de Deus, não é mais um velhinho sentado com um monte de normas, né? E as pessoas dizem assim, eu não quero virar crente, não, é a religião do não. Não é a religião do não, pelo contrário, é a religião da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu e a minha esposa, a gente era crentão, hein, Rô? Fala aí, ficamos 6 meses orando por um tio meu que era alcoólatra. Lá no Rio de Janeiro. 6 meses, toda manhã, a gente ajoelhava e orava. 6 meses. Algo assim. E aí, a gente não sabia, aguardando uma resposta de Deus, se a gente tinha que ir lá no Rio de Janeiro ou não. Diga assim, Deus é muito doido, né, cara? Deus é muito doido, as coisas de Deus é doida. A gente estava orando, cansando já, orando, gente, está orando, vamos lá pregar a palavra para o homem, o que nós vamos fazer? Aí nós tínhamos uma vizinha, que era da igreja metodista. E aí, numa sexta-feira à noite, ela nos procura. Fala, gente, eu estou em falta com vocês. O que foi? Eu estava numa vigília, Deus falou comigo e mandou um recado para vocês. Deus já tinha falado com a mulher faz 1 semana, e ela não falou para nós. E nós lá, Deus, cadê a resposta? Só falava assim, Deus, já dei. Não chegou ainda porque essa mulher estava vacilando. Vacilona. Né? Aí a mulher chega e diz assim, mais ou menos assim, não vou lembrar direito. O que vocês estavam orando, agora é hora de ir. Vai. Amém. Vou lá no Rio de Janeiro. Ligo para o meu tio, falo, estou indo aí. Fala, o que você quer? Eu tenho um recado de Deus para você. Se você vier, eu não vou te atender. Eu falei assim, quero ver se você vai ter coragem. Eu vou pegar o carro daqui, vou até o Rio de Janeiro, vou ir na porta do teu apartamento. Se você não me atender, eu vou ficar aí e vou embora. Mas eu vou aí, porque eu tenho um recado de Deus para você. Quando eu cheguei, ele morava na Vila Isabel. Quando eu cheguei, ele foi correndo para o bar. Ele falou, aqui esse cara não entra. Esse cara não vai entrar aqui no bar. Foi correndo para o bar. Aí a Rosana ficou com a minha tia, e eu fui atrás dele lá no bar. Chegou lá no bar, ele estava já mamado. Ele falou assim, tá bom, você tem um recado de Deus, mas para você falar comigo, você vai ter que tomar um copo de cerveja. Falei, tá bom, põe aí. Põe um copo de cerveja aí, eu vou tomar. Pus o copo de cerveja, toma. Aquilo desceu, amargo, azedo, horrível. Mas tomei. Ele falou, agora vai tomar outro. Falei, não, outro não. Agora eu sou livre para escolher se eu quero continuar ou não. Eu sou livre. E eu decido que eu não quero mais. E pregamos a palavra para ele, preguei a palavra para ele no bar.
Fomos para casa, eu e a Rosana continuamos orando por ele, e ele entregou a vida para Jesus. Ele usava álcool e droga pesado. Quando a gente veio embora, ele tinha alucinações. Era na época do fax ainda. Aleluia. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele mandava um fax, a gente mandava um fax com um versículo para ele, e mandava, e ele via jacaré em tudo quanto é lugar, e via coisa, uma crise de abstinência. 3 meses depois, ele morreu. Eu creio que ele está na glória. Deus não ia me dar todo esse trabalho de 6 meses orando, e até o Rio de Janeiro, e ele aceitar Jesus para ele ir para o inferno, amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou livre. Eu posso tomar um copo de cerveja? Posso. Eu posso tomar um copo de vinho? Posso. Não tenho nenhum problema. Mas eu não quero mais, porque agora eu sou livre. Eu posso acender um cigarro na minha boca? Posso. Qual o problema? Eu vou lá, acendo um cigarro na minha boca. Mas você quer fumar? Não. Por quê? Porque eu sou livre. Amém? Viajei, hein? Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então eu estava falando que ele tinha todo o conhecimento, tinha toda a sabedoria, mas ele não era influenciado por isso, porque acima de tudo, ele tinha um propósito no coração dele, do que é, de não desagradar a Deus, de não desobedecer a Deus. E se você lê, se você faz tempo que não lê o livro de Daniel, eu te aconselho a você ler de novo. E você vai ver que ele serviu a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e ele era muito jovenzinho. E depois, Nabucodonosor aprontou com os 3, com Sadraque, Mesaque e Abdinego, fazendo uma estátua para eles adorarem, eles não adoraram, todo mundo conhece essa passagem, e eles foram jogados aonde? Na fornalha. E aí, mais uma vez, ele viu a manifestação do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Pela segunda vez. Porque a primeira vez, o que eu queria dizer é, que quando ele conversou com esses jovens, ele viu que os magos dele eram meia boca. Ele, só com uma conversa, porque quando você conversa com uma pessoa que tem um espírito excelente, você vê a diferença e você consegue comparar com as outras pessoas e dizer assim, aqueles maguinhos lá, meia boca. Tanto é que, eu não vou ler aqui, que senão vai ficar muito delongado, tanto é que ele teve um sonho, Nabucodonosor, e ele não entendia o sonho, ele precisava que alguém interpretasse esse sonho. Os magos foram correndo lá, deixa que a gente interpreta. Aí depois dessa experiência que ele teve com os jovens, sabe o que ele falou para os magos dele? Eu não vou contar o sonho não. Você vai ter que me dizer qual sonho que eu tive. Aí os caras, como assim? O senhor nunca fez isso? O senhor contava o sonho e a gente interpretava, e de repente agora subiu o nível para os outros magos. Entende o que uma pessoa com espírito excelente faz? Ela levanta o nível de onde ela está. Seja numa empresa, seja numa igreja, seja onde for. Ela eleva o nível. E os magos ficaram tudo perdidos, porque de repente agora, porque da interpretação de um sonho, qualquer um pode dar, não é? Não é? Se você fala para mim, eu sonhei com isso, sabe como é que é? Bom, já tenho 30 anos de crente. Você sonhou com árvore, bom, árvore é a palavra. Você sonhou com isso, isso aqui. Eu dou lá a minha interpretação do sonho. Qualquer um pode interpretar. Agora, qual sonho que eu tive? Você não é bom? E aí, chamou todos os magos, ele mandou matar, porque ninguém conseguiu fazer. E de repente, Daniel ia morrer. Ele estava no meio dessa comitiva toda. Aí Aspenaz, que era o chefe do eunuco, falou, cara, vocês vão morrer. Mas como assim vão morrer? Por quê? Ora, porque o rei teve um sonho e ninguém consegue dizer o que ele sonhou.
Aí o jovem, Daniel era um jovenzinho, gente. Não estamos falando aqui de um homem experimentado na vida. Ele era jovem. Ele falou assim, me leva lá na presença do rei, porque eu conheço alguém que pode revelar o sonho que ele teve. Amém? Aí ele chegou lá na presença e o rei confirmou. Falou, se você me falar qual o sonho que eu tive, você vai ser o terceiro do reino, vai ter coberto de joias, de ouro e tal. E ele foi. Aí ele foi para o quarto dele. Sabe o que ele foi fazer? Clamar a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Ele não chegou lá e falou, Deus, o Senhor me ungiu, eu sou apóstolo, chega lá no quarto, pode mandar aí, Deus, revela aí que eu tenho que trazer. Ele chegou e disse, Deus, tem misericórdia de mim. Porque se a sua misericórdia não vier sobre mim, se a tua misericórdia não me revelar o que aquele homem sonhou, eu vou morrer, Deus. Tem misericórdia de mim. E com essa simplicidade, com esse entendimento de que ele não era nada, gente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente não é nada. Não é? Quanto mais perto de Deus você vai, por isso que eu digo que quando você não se aproxima de Deus quando você sobe degraus, você se aproxima de Deus quando você desce degraus. Você vai até que a boca bate no pó, no chão. Aí você vê que você não é nada, não é ninguém. E Daniel sabia disso. Ele tinha um espírito excelente sobre ele, mas ele sabia que por ele só, ele não era nada, não era ninguém. E que ele não ia conseguir sair dessa enrascada se não fosse a misericórdia de Deus. E aí, queridos, pensa aí. Deus revelou o sonho para o Daniel e a interpretação. Imagina você chegar diante do rei e contar com todos os detalhes o sonho que ele teve. Era uma estátua assim, a cabeça era de ouro, e os braços de prata, e a perna era metade de barro, metade de ferro, e contando todos os detalhes, e veio um pedaço de rocha, e feriu a perna, e aquela estátua caiu, e aquele pedaço de rocha virou uma rocha grande e tal. O rei, que Deus é esse? Que Deus de Daniel é esse? Que revelou com detalhes aquilo que ele tinha sonhado. Mas por que Daniel conseguiu essa revelação? Porque ele propôs no coração um dia a fazer a diferença. Ele propôs no coração um dia de dar todos os passos para essas práticas que desagradam o coração de Deus serem abolidas da vida dele. Ele propôs no coração. Isso não fez ele de um homem perfeito, um homem que não errava, um homem que não pecava. Como Davi, não era um homem que não errava, não era um homem que não pecava, mas era um homem segundo o coração de Deus. Tem um menininho uma vez lá na igreja de Santo André, chegou para mim e disse assim, pastor, bem pequenininho, acho que devia ter uns 3, 4 anos. Pastor, se Davi era o homem segundo o coração de Deus, quem era o primeiro? O que eu ia responder para ele, né? Se Davi... Então, se Davi era o segundo, o terceiro era Daniel. Amém? Daniel era um menino que se dispôs a fazer. Então, nessa manhã, eu quero que nós pudéssemos refletir. O que é que a gente tem feito na nossa vida? As coisas aí fora podem não ficar boas. Não é uma praga de pastor isso. Né? Não, vai ficar ruim a tua vida. Não, não é isso. Mas elas podem ficar ruins. Podem ficar pior do que já está. Pode ou não pode? Vocês viram? Gente, se caminhão parar 5 dias, falta tudo. Imagina se eles não trabalharem mais.
Como é que faz? Pensa. Não vai ter nada. Acabou a água, acabou tudo. E aí? Como é que vai ficar? Então, se Daniel conseguiu, no meio de uma crise, como Judá estava vivendo, ele conseguiu propor no coração dele a fazer as coisas conforme os pais dele tinham ensinado para ele, conforme Deus tinha ensinado. Então, não estou aqui para julgar se é certo o judeu comer carne de porco ou não. O que eu estou aqui para julgar é que se ele não come carne de porco pela fé, para agradar a Deus, ele está certo. Amém? Pronto. É só isso, simples assim. Se é por fé e ele está fazendo para agradar a Deus, ele está no caminho certo. E às vezes a gente que tem essa suposta liberdade, a gente acha que pode fazer tudo, né? Porque hoje em dia tem tudo gospel, né? Hoje em dia tem divórcio gospel nas igrejas, né? Não tem? Tem divórcio gospel, tem adultério gospel, né? Eu já tive a pachorra de ouvir uma pessoa falar para um homem casado que Deus mandou orar para que você se separe, porque Deus vai dar você para mim. Divórcio gospel. Pastores com 3, 4 casamentos, eu conheço. E aí tudo pode. Aí a gente traz coisas do mundo para dentro da igreja. A gente começa a arrastar coisas sem perceber para dentro da igreja. Então, queridos, é hora de refletir. É hora de uma reflexão daquilo que a gente tem comido. E eu não estou falando aqui de fisicamente. Amém? Eu estou falando daquilo que a gente tem comido e tem absorvido e aquilo tem sido importante para a nossa vida. Então, uma igreja em que você vem e o pastor diz assim, cara, se você se converter, você não vai ficar rico. Se você se converter, você não vai nunca mais ter problema na sua vida. Não é isso. O que a Bíblia diz é o seguinte, quando você passar pela água, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E aí, como nós somos acostumados a ser clientes, não é? Eu vou num restaurante. Se o cara não me atende bem, eu não volto mais lá, não sei você. Eu sou tão chato, que eu tenho uma teoria dos 10 segundos. Se eu vou num posto de gasolina, demora mais do que 10 segundos para me atender, eu vou embora, eu vou em outro. Tem tanto posto, vou ficar parado. Por quê? Porque eu sou um cliente exigente. Então, a gente vem com essa filosofia do mundo para dentro da igreja. E a igreja agora tem que nos atender. Se o pastor não pregar aquilo que eu gosto de ouvir, eu vou para outra igreja. Se o pastor começar a falar muito sobre pecado, para quê? Deixa para lá. Vamos falar de prosperidade, vamos falar do amor de Deus, vamos falar que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, não é? Não é gostoso falar isso? Aleluia, oh, coisa boa. Estar aqui com os irmãos, abraçar os irmãos. Mas a nossa vida cristã é um pouco mais do que isso. Porque a nossa vida cristã é uma vida de comprometimento daquele que nos amou primeiro. Daquele que quando ainda você estava no lamaçal do pecado, ele já amou você. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu e a pastora Rosana estávamos no Batomushi, num barco. A gente ia passar a virada do ano bebendo, numa maior bagunça. Não era crente, não era convertido. Meus filhos eram pequenos, deixei aqui em São Paulo e fui para a farra. E o barco afundou, e antes do barco afundar, Deus não deixou eu entrar no barco. Deus não deixou eu entrar. Então eu estava lá, e sabe o que aconteceu? Eu dei glória a Deus? Não! Eu lá queria saber de Deus. Eu queria aquela bagunça lá, farra, bebida.
E essa amiga nossa que não permitiu, a gente foi para um restaurante na orla do Rio de Janeiro, e eu, muito bravo, tomei todas aquela noite. Tomei todas. E a gente voltou para São Paulo, não tinha celular, amém? Não preciso falar que ano que era, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E a gente tinha avisado a nossa família que ia estar no barco. E o barco afundou, a gente nem sabendo. Acordei meio-dia no outro dia, peguei o carro e fui embora. Chego em São Paulo, na casa da minha sogra, todo mundo preocupado, aguardando o nosso nome lá na lista dos mortos. E eu estou aqui, aleluia. Mas eu era um pecador safado. Mas Deus me amou. E o amor dele se cumpriu na minha vida, por isso que eu estou aqui. Então não é por aquilo que a gente faz, porque se for por aquilo que a gente faz, ninguém passa nesse crivo. Mesmo depois de crente, fala aí cada coisa que você faz. Se eu falar cada coisa que eu faço aqui, você nunca mais vai querer ouvir minha pregação. Não é, Tiago? Fala aí. Mas é por aquilo que eu me tornei. E agora eu sou filho. E ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de mim. Agora eu preciso entender que eu tenho o privilégio de fazer diferença nessa sociedade e nessa nação. Porque o dia que eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o dia que o Espírito do próprio Deus, que mora dentro de Deus, veio morar dentro de mim, agora dentro de mim tem um Espírito excelente. Tem um Espírito que me guia, tem um Espírito que me evita eu fazer aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero fazer, normalmente, é o que não presta. Não é? Tinha uma música do Roberto Carlos que fazia: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Não é isso? A carne é isso. É imoral, é ilegal ou engorda. E a terceira é pior de tudo, né? Não é? O engordar. Eu tinha um pastor amigo meu muito engraçado, nordestino. Ele dizia assim: Deus, o Senhor me livre de ser um pastor pecador e gordão. É tempo de reflexão. Você está preparado para o que está para vir? A gente tem que estar preparado. Preparado aqui, ó, dentro. Estamos bem com o Senhor. E nada do que me oferecerem, os manjares que me oferecerem, não vai mudar aquilo que eu penso e aquilo que eu propus no meu coração para seguir o meu Senhor. Não é? Vamos orar. Obrigado. Vamos colocar em pé. Será que a gente consegue tocar o outro irmão aí? No ombro ou na mão? Toca aí, todo mundo. Vamos orar. Porque o que nós precisamos é, de fato, descobrir esse Espírito excelente que está dentro de nós. E nos movermos com propósitos no coração. O Espírito diz: hoje é dia de propormos coisas no nosso coração para agradar a Deus. E por causa disso, porque Daniel se propôs no coração. Se você ler o livro de Daniel, depois do capítulo 6, que ele foi jogado na cova dos leões. E eu tenho uma teoria aqui, só para finalizar, de que ele não foi comido, porque leão só come aquilo que cheira carne. E o leão chegou em Daniel, deu uma cheirada, tinha cheiro de azeite. E o leão falou: isso aqui não é carne para eu comer. O cheiro aqui é de azeite.
Não cheira carne isso, não cheira sangue. E depois disso, depois do capítulo 6, aí Daniel pirou o cabeção. Aí veio toda a revelação do fim dos tempos. Aquela loucura que só o apóstolo Arte sabe explicar, amém? A revelação do fim dos tempos. Deus usou um homem como esse, um espírito excelente, para revelar para ele as coisas que haveriam de acontecer no final. Então você pode ver que Deus revela as coisas para aqueles que têm espírito excelente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra é viva, eficaz, cortante, tremenda e maravilhosa. Pai, a nós cabe o corar de vergonha muitas vezes, pelas nossas atitudes, pelas nossas reações, por aquilo que temos feito com aquele Espírito Santo doce, maravilhoso que o Senhor tem colocado dentro de nós. Senhor, nessa manhã nós queremos uma manhã de reflexão, uma manhã como corpo, como igreja, por isso nos tocamos uns aos outros. Como igreja temos falhado e pecado contra Ti, Senhor. Individualmente temos falhado e pecado contra Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos mais ser movidos por ganância, ser movidos por proveitos próprios. Senhor, nós queremos de fato propor em nosso coração a Te servir melhor, Senhor, a Te agradar, Senhor, a abandonar práticas que temos feito, que tem entristecido o Seu coração. E cada um de nós aqui sabe, Senhor, o que temos feito que tem entristecido o Teu coração. Senhor, nós Te amamos e sabemos que o Senhor tem nos unido aqui porque o amor do Senhor nos alcançou quando ainda éramos trevas. Não fizemos nada para merecer estar aqui, Senhor, mas porque um dia o Senhor amou o mundo de uma forma tão incrível, tão sobrenatural. Nós fomos alcançados por esse amor. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. Não queremos nos fundamentar em leis e em religiões, mas nós queremos nos fundamentar na Tua palavra, no Teu Espírito que em nós habita, aquele que nos ensina todos os mistérios, os segredos, aquele que nos revela, Pai, o que está em oculto no Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida movida pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, tira de nós toda a influência mundana, maligna, de querer coisas materiais apenas e colocar isto como propósito de vida. Nós não queremos ser assim, Senhor. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que o Senhor ama a prosperidade dos Seus filhos. Mas o que nós estamos falando aqui, Senhor, é onde está o nosso coração, Pai. Perdão porque muitas vezes nosso coração tem estado nas coisas e não no Senhor. Muitas vezes temos nos aproximado de Ti, Senhor, por causa das Tuas mãos, por causa daquilo que o Senhor pode nos dar. Mas nós não queremos mais nos aproximar por causa das Suas mãos. Queremos nos aproximar por causa da Tua face. E contemplar aquilo que o Senhor é. E contemplar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, que a gente de fato possa viver e desfrutar dessa vida plena e vida abundância que Jesus conquistou por cada um de nós na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, nós não queremos mais nos preocupar se tem gasolina, se não tem gasolina, se vai ter coisas no mercado amanhã. Nós queremos nos preocupar em que a nossa vida Te agrade, Senhor. Queremos dar todos os passos para que a nossa vida possa agradar o Teu coração. Ajuda-nos a servir mais, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a pregar mais a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, acima de tudo, a gente ter prazer em estar contigo, na Tua presença. Ajuda-nos, Espírito. Te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela visitação do Teu Espírito Santo. Te agradecemos por Tua cura. Te agradecemos, Senhor, pela Tua revelação. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que entraram aqui essa manhã com o coração endurecido. Te agradecemos pela vida de todos que entraram aqui essa manhã, Senhor. E sabemos que ninguém sairá daqui do mesmo jeito que entrou, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções, e cumpre o propósito que o Senhor mesmo a designou. Aleluia. Aleluia. Cumpre, Espírito, o Teu propósito nessa manhã. Transforma-nos. Reaviva-nos, Senhor. Queremos estar, Senhor, cada vez mais contemplando a Tua face. E Te agradecemos por esta manhã, no santo, no doce, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor que é digno.